A vontade de implementar um código de conduta não é unânime no Supremo. Em sessão, o ministro Alexandre de Moraes negou que magistrados julguem processos com os quais tenham relação pessoal. Tem que rir. Segundo Moraes, as regras de impedimento e suspeição já são claras e rígidas no âmbito da magistratura. Essa é a minha segunda observação que me parece importante, inclusive em virtude do momento. Parece, presidente, boa parte da imprensa, alguns críticos do Supremo Tribunal Federal, parecem, ou por desconhecimento, ou por má interpretação, ou, infelizmente, muitos por absoluta má-fé, que não há vedações aos magistrados e que os magistrados não observam e não respeitam essas vedações. Não há nenhuma carreira pública com tantas vedações como a magistratura. Já começam as vedações constitucionais. O magistrado não pode fazer mais nada na vida. Só o magistério. O magistério pode dar aulas, pode dar palestras. E como o magistrado só pode dar aulas e só pode dar palestras, passaram a demonizar palestras dadas por magistrados. Todas as carreiras podem ser sócio comercial, inclusive atuando, podem exercer em outros horários outra atividade. O magistrado não, pode dar aula e pode dar palestras. Por falta do que criticar, daqui a pouco também a má-fé vai para quem dá aula nas universidades. Tadinhos dos magistrados, tadinhos. Em tabelinha com Moraes, o Dias Toffoli afirmou que magistrados podem receber dividendos de empresas desde que não participem da administração dos negócios. A declaração foi feita em meio à polêmica envolvendo o resort Taiaiá, ou Maracutaiaiá, que é um empreendimento de luxo no Paraná. Que todo mundo é livre para fazê-lo, mas se ele tem um pai e uma mãe que é acionista, né, de uma empresa, dona de uma empresa, ou de fazenda, vários magistrados são fazendeiros, vários magistrados são donos de empresas, e eles, não exercendo a administração, eles têm todo o direito de receber os seus dividendos. Isso são proibidos de ter a gestão. A gestão. Isso é não deixar o magistrado na bolha. Depois das falas do Toffoli e do Moraes, o Fachin cancelou um almoço que teria com os ministros para discutir a criação do tal Código de Ética para os tribunais superiores. A desculpa oficial foi questão de agenda. Consta, vamos lá. Primeiro, esse código de conduta é totalmente dispensável, né? Você já tem a Constituição. Se cumprirem a Constituição, já está tudo bem. Mas tem lá a lei da magistratura, né? Lei nacional, né? da magistratura, tem várias regras já, é uma besteirada esse negócio de código de conduta. Agora, o que impressiona aí é a competição, até escrevi sobre isso para a Gazeta, a competição para saber quem é mais cínico, né? É um campeonato esdrúxulo que, infelizmente, né, o Brasil tem quebrado todos os recordes mundiais de cinismo, com Lula, com seus ministros, com a turma toda do governo federal e com essas peças raras como o Moraes, o Toffoli, e vou botar também no Edson Fachin e Carmen Lúcia. Imagina, consta um código de conduta relatado aí, escrito pela Carmen Lúcia. Até a segunda-feira está valendo. Mas vai ser mais ou menos assim. Lacombe, essa é a palavra que define, né? Cinismo. Você usou na coluna desse domingo, eu vi na Gazeta. Eu tinha também usado essa palavra na minha coluna durante a semana. Até Malu Gaspar falou, né? Cinismo. Porque quando a gente olha essas intervenções, não dá para pensar em outra coisa a não ser num par de cínicos, né? De tremendos caras de pau, né? Sonsos, hipócritas e por aí vai. A gente quase puxa um lenço para enxugar as lágrimas do o Alexandre de Moraes falando das dificuldades que é
a vida de um juiz no Brasil, principalmente um ministro do Supremo, né? Só palestra, só aula e, eventualmente, 3,6 milhões de reais por mês em acordo com um banco fraudulento. Olha, a Mary Anastasia O'Grady, que é aquela do Wall Street Journal, né, que é do board, escreve sobre a América Latina, ela acabou de mandar e publicar um texto sobre o Brasil. Ela fala sobre a criminalização da discordância, da dissidência sobre transgênero, né? Só que mesmo falando desse assunto, ela meteu lá um parágrafo inteiro falando do caso do Banco Master envolvendo ministros do Supremo. Quer dizer, está na boca do povo, todo mundo está vendo, né? Que eles são sócios ocultos desse banco, né? Um tem um resort com laranjas, que é o irmão padre, que a outra cunhada que nem sabe do irmão, e tem um cassino ilegal no resort e tudo, e o outro tem esse contrato de 3,6 milhões mensais sem precisar prestar nenhum serviço como contrapartida, né? Então, é evidente que é corrupção. Não tem outra palavra, é corrupção. E eles vêm bancar as vítimas. O Toffoli vem falar que tem vários juízes que são fazendeiros. Eu fiquei pensando, né? Pô, podia apresentar uma lista. Sério que tem vários, Toffoli? Eu conheço um, que é a colega dele no Supremo. Franco, bota a imagem aí. O fazendeiro Gilmar. Esse todo mundo conhece lá no Mato Grosso, né? Então eu fiquei pensando com meus botões, Lacombe. Ele está mandando um recado claro. Olha, Gilmar, não vai se afastar dessa vez da gente, porque nós estamos todos aqui coladinhos, ninguém solta a mão de ninguém. Começa a defender em público aí nossa situação com o Banco Master, porque nós sabemos o que você fez nos verões passados, como fazendeiro, como empresário de ramo de instituto, né, em Lisboa e por aí vai. Então, não vem com essa. Me pareceu o recado. Assim como me pareceu o recado para o Fachin, com essa história de código de ética, falando, não enche o saco, Fachin. Todo mundo aqui sabe que ficam pegando no pé com essa coisa de conflito de interesse, de promiscuidade, de palestra. Pô, não enche o saco, o buraco é muito mais embaixo. Aqui ninguém segue a Constituição, aqui a turma é sócia de banco fraudulento e tu vem com esse papinho. Aí ele vai lá e cancela o almoço, óbvio, né? Porque só a Globo tá achando engraçado esse papo de código de conduta no meio de uma quadrilha. Nós temos uma quadrilha instaurada no STF e o Fachin, que é o responsável pela soltura do Lula, o Fachin, que é o simpatizante do MST, o Fachin, que é o garoto propaganda da Dilma, vem falar em código de conduta para saber quanto você pode cobrar numa palestra e qual transparência tem que dar. Ah, tenha paciência. Isso é cinismo também, é outro cínico. Nós estamos falando de quadrilha, Lacombe. Uma turma que está em sociedade oculta com o maior escândalo financeiro da história do Brasil. Um escândalo de 50 bilhões de reais, 10 bilhões de dólares. Segundo a coluna da própria Mary O'Grady. 10 bilhões de dólares, está lá, na coluna do Wall Street Journal. E quem é que está envolvido nisso? Metade de Brasília, um banco menor, hein? Que tinha bala na agulha para comprar isso tudo. Aí vem o cínico mor do Alexandre de Moraes falar que já é vedado julgar parente, se ele tiver em alguma contraparte. Bom, disse o cara que julga ele mesmo como réu, que cita no processo ele como parte envolvida. O Alexandre de Moraes foi ameaçado. Um negócio de doido. E, claro, ele finge desconhecer aquilo que o Legislativo criou para fugir dessa regra do nepotismo. O nepotismo cruzado. O deputado contrata o filho do senador, o senador contrata a sobrinha do deputado. E aí não há nepotismo direto. O juiz não pode julgar o caso do cônjuge envolvido. Mas o filho do Fux tinha cinco casos no STF quando o pai assumiu. Foi para 545. Impressionante, né? 70% dos casos do STF são com escritórios de parentes, de cônjuges, filhos envolvidos. Deve ser coincidência. O Cacai, aquele que despacha de bermuda no STF, andou reclamando abertamente numa entrevista. Falando, gente, não dá para competir assim, claro, né? O sujeito posta a foto de bermuda para dizer, eu sou influente,
eu sou amigo dos ministros, me contratem que está tudo em casa. Aí vai lá a outra e despacha de camisola? Isso é concorrência desleal, né? Não dá. Agora, como disse o André Massiglia, um país que o cacai se sente alguém passado para trás é um país que está com problemas éticos muito sérios. Muito sérios. Essa é a situação que nos encontramos. Deixa eu passar para a Ana. Antes de passar para ela, deixa eu ler aqui um superchat do Renato R. Garcia, 60 é o perfil. Obrigado, Renato. Parabéns aos amigos do 4x4, análise séria e isenta dos descalabros do Brasil. Este código de conduta é a confissão dos desmandos desde 2019 do Supremo. Ana, tem toda a razão, né? É aquela história a mesma história da imprensa, né? Pô, agora que o Bolsonaro foi derrotado, entre aspas, vamos voltar a cumprir as leis, né? Não, agora chegamos a um ponto que é melhor a gente ter um código de conduta para ver se as pessoas conseguem, né, cumprir as regras, as leis, os parágrafos, os incisos, os artigos. É uma palhaçada, numa boa. Lacombe, eu vou ser breve, porque eu estou muito curiosa para ouvir a Bia, porque a Bia, né, que antes mesmo de ser deputada, né, Bia, sempre esteve aí nos corredores das leis, entendendo exatamente todo o processo, Ministério Público, e aí agora é um código de conduta, né? Eu vou repetir aqui o comentário que o meu marido fez quando eu contei para ele sobre o código de conduta. Ele que já foi atleta também, jogou pelos Estados Unidos, jogou uma Olimpíada de 96 também, no vôlei de praia pelos Estados Unidos. Ele falou assim, é como se nós, ex-atletas ou atletas, a gente resolvesse fazer um código de conduta. Não pode se dopar, não pode tomar testosterona na veia, não pode tomar anabolizante. É assim, é inacreditável e é exatamente isso, um código de conduta para que você respeite a Constituição, né? E vendo o Moraes falando ali, né, que dó, magistrado não pode fazer nada. Ministro, repita com a gente, em coro, 129 milhões de reais. 129 milhões de reais é o que a sua esposa embolsou. 129 milhões de reais, mas que dó, magistrado não pode fazer nada. E outra coisa também, vocês repararam que quando o Toffoli estava falando, ele estava com um ar de riso, de deboche. Estamos falando de um caso que tem o potencial de ser até maior do que o Petrolão, nunca imaginamos isso. E o Toffoli fazendo comentário, né, fazendeiro, um tonzinho assim de deboche, de risada. Eu vou passar para a Bia, Lacombe, mas eu acho que esse vexame desses vídeos do Supremo, eu acho que a gente pode resumir em uma frase, aliás, duas frases que foram ditas em 2018. Vamos ver se vocês lembram. Aspas. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. Não se candidate, não se ofereça ao público. Adivinhem quem falou essa frase? Quem não quer ficar restrito a fazer palestras e dar aulas, largue a toga, né? Saia, deixe. Ninguém é obrigado. Ele não é obrigado a ser ministro do STF. Aliás, as pessoas de bem adorariam que ele saísse. Deputada, e aí, quem precisa do tal código de conduta? Olha, esse código de conduta, bastava ter um artigo, né? Ministro Supremo tem que obedecer à Constituição. Pronto. Né? Bastava Acabou. esse artigo, não precisava de mais nada, né? Gente, é um absurdo. E outra coisa que as pessoas não estão falando é que nós temos o Senado, que é responsável por fiscalizar os atos dos ministros do Supremo.
Se você cria um código de conduta, um código de ética, eles é que vão ficar responsáveis por decidir, julgar se um ou outro descumpriu esse código. Quando, na verdade, esse código ele tem um valor muito menor do que as leis e a Constituição. Então, assim, é mais uma historinha para eles ficarem ali na panelinha deles e dizerem: olha, a gente não precisa do Senado para fiscalizar a gente, porque nós temos um código de conduta que seria de responsabilidade deles. Claro que isso não iria anular a Constituição, mas quem tem a Constituição e já não cumpre, seria mais uma desculpinha para eles, assim como eles dizem que o regimento interno deles permite que eles abram inquéritos por qualquer ato, infração que ocorra dentro do Supremo, e daí o Barroso diz que o que acontece na internet considera-se como sendo o Supremo nesse mundo virtual. Então, eles falariam o seguinte: não, é o Código de Ética, vamos julgar nós aqui se alguém feriu ou não. Nós temos a Lei 1079, minha gente, que é de 1951. Olha só, vou ler para vocês o artigo 39, que fala que são crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá. Item 1. Alterar, por qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou voto já proferido em sessão do tribunal. Item 2. Proferir julgamento quando, por lei, seja suspeito na causa. Item 3. Exercer atividade político-partidária. Item 4. Ser patentemente desidioso no cumprimento dos deveres do cargo. Item 5. Proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e o decoro de suas funções. Eu pergunto, vocês conseguem identificar algum item em que eles não tenham incorrido? Então, eu vou dizer para vocês. O item 1, altera, que incorre em crime de responsabilidade aquele que altera, por qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou voto já proferido em sessão do tribunal. Esse aí vocês podem achar, nesse daí eu acho que ninguém incorreu. Pois eu digo para vocês, eu fiz uma denúncia na CCJ, como membro da CCJ, quando nós estávamos julgando o caso do Ramagem e dos demais julgados lá no núcleo 1, que é o Bolsonaro e outros, porque nós temos, a Câmara dos Deputados, a prerrogativa de suspender um processo que corre contra um deputado federal. E nós analisamos isso e decidimos suspender. E o ministro Alexandre de Moraes, ele alterou a decisão que ele tinha dado como relator, depois que o Lindbergh Farias, entrou com uma petição falando assim, você tem que dizer qual é o limite daquilo que eles podem suspender. Tem que ser só o do Ramagem, não pode ser dos outros, e também só pode pegar os crimes que ocorreram depois da diplomação, e não antes. E aí, o Alexandre alterou essa decisão. E o ministro Zanin, que era o presidente da turma, mandou um ofício para a Câmara, um segundo ofício, alterando também o que eles haviam decidido. Alteraram a ata do julgamento, minha gente. Alteraram o acórdão, o voto do ministro, alteraram a ata do julgamento. E vocês sabem o que aconteceu com essa minha denúncia? Eu vou contar para vocês. Aquele grupo Prerrogativas entrou com uma representação contra mim para o PGR, dizendo que eu estava injuriando o ministro Alexandre de Moraes. Eu entrei com uma ação contra eles, uma ação civil contra eles, porque, assim, o grupo Prerrogativas quer me proibir de exercer a minha prerrogativa de parlamentar. Então, assim, o deboche corre solto, é um descalabro, eles não respeitam lei, não respeitam Constituição, não respeitam Código Penal, não respeitam a lei de responsabilidade, aí vão querer trazer o quê? Um código de condutas agora? Para que eles mesmos decidam? Pelo amor de Deus, né? Passou da hora. Meu temor, Ana, quando você fala, né, de tudo que está acontecendo, da gravidade, para mim só existe uma coisa mais grave do que tudo que eles estão fazendo. Sabe o que é? É se nada acontecer. Se tudo continuar como está. Se a gente não conseguir virar esse jogo, né,
e fazer impeachment de ministro, afastar, punir os culpados. A única coisa pior do que o que está acontecendo hoje será se tudo continuar como está hoje.